Fala galera do Giga, aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Antes que esse país acabe, se inscreva no Giga, pior que tá você não fica, é isso aí. E hoje eu lhes trago mais um vídeo de análise de placas de vídeo. E a bola da vez é RX 5500 XT versus a 1650 Super. Bom, o Guiguão é pobre, vocês estão ligados, então assim, a gente não tem essas placas para fazer o teste real que eu gostaria de fazer. O que a gente vai fazer, cara? A gente vai confiar nos parceiros que a gente tem por aí. Então eu estou aqui no YouTube, no canal do Testing Games, um canal gringo, tá? 336 mil inscritos, é um canal de porte médio para grande, né? E o pessoal aqui, cara, fraga muito, manda muito bem, sou inscrito deles. Já deixei meu like aqui. E a gente vai pegar. O que eu vou fazer dessa vez? Tentando ser o mais imparcial possível. Eu não estou querendo pender resultado aqui para ninguém. Então, eu quero ser limpo com vocês aqui, beleza? Então, ele testou, cara, vários jogos, como vocês observam. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os jogos que ele testou. Esse outro canal aqui, que é o Benchmark, também eu uso como referência. Ele também testou muitos jogos que o Testing testou, então eu vou pegar só o New Down. E aqui um youtuber brasileiro, que é o Grapec, que é o Brunão, né, da Grapec, ele testou também, então a gente vai pegar os jogos do Brunão. Então eu não tô querendo pegar jogo repetido, tá? Pra gente não ter confusão, tô querendo pegar 3 canais que eu sigo muito. Eu tô querendo fazer um react do vídeo da análise deles e comentar o que eu achei disso, o que eu vejo nessas análises pra vocês, beleza? Então vamos embora. A gente vai testar o The Worlds, ele testou em 1080p no Ultra, tá? Lembrando que ele está utilizando aí a 5500 XT com 8 GB. E vocês observam, ó, 63 para 5500 XT versus 67 para 1650 Super. Se a gente congela agora, a diferença de 1 FPS apenas. Então, olha, agora 1 FPS para 1650 Super, quer dizer, essas placas são bem próximas, agora que deu uma diferença de 5 quadros. Então, assim, é bem próxima a 5500 XT, a 1650 Super e até a própria RX 580, tá? São placas muito próximas mesmo uma das outras, realmente uma coisa assim, é muito lado a lado as placas. Assassin's Creed Odyssey, ele testou no muito alto, tá? A gente observa aí uma vitória para 5500 XT, 50 versus 47. Quando a gente congela agora na tela, vocês estão observando 49 e 44. E é mais ou menos o que reflete ali o que ele está falando. Em torno de 3 a 5 FPS para 5500 XT de performance de vantagem, né? Agora, ó, 4 FPS, tá vendo? Mas são placas bem próximas e vocês observam aqui, ó, no canto superior, está consumindo 5.3 da memória da placa de vídeo contra 3.7. Ou seja, a 5500 XT é de 8 GB, contra a 1650 Super tem 4. Isso aí em jogos pesados como Odyssey tem diferença, pesa. Se ele jogasse no médio ou no alto, aí ia mais ou menos nivelar, e poderia ser que a 1650 até venceria, porque isso aconteceu na análise quando a gente comparou a 580. Né? A gente pegou o Odyssey no alto e no muito alto. No alto a 1650 Super venceu, e no muito alto a 580 tinha vencido, porque ela tinha mais VRAM. Então, a vantagem de você ter uma placa de vídeo com mais VRAM é você poder escalonar. Você joga com presets no Ultra, mais altos, sem perder tanta performance. Quando você faz isso com uma placa de 4 GB, você perde desempenho, beleza? Agora Metro Exodus no Ultra, tá? DirectX 12, e aí tem o resultado para você, 5500 XT com 48 versus 46 da 1650 Super. Você vê que é muito parelho essas placas. Quando a gente congela, ó, 2 FPS para 5500, tá vendo? É muito próximas as placas, congelando aí de novo 1 FPS apenas. Então assim, são placas bem próximas mesmo, ó, 2 FPS a diferença. E sim, se você tiver uma ou outra, você não vai perceber a diferença. Isso aqui a gente está analisando, veja bem, analisando placa a placa, lado a lado, a gente está observando a diferença de 1 a 2 FPS. É muito próximo o resultado das duas placas. Jedi, Star Wars Jedi Fallen Order no épico, tá? E tá aí para você, 78 quadros a 5500 e 83 a 1650 Super de média. Quando a gente congela, realmente 5 FPS, 6 FPS para 1650 Super. Mas assim, é interessante que aí, ó, de cara ambas as placas já fizeram acima de 60 quadros, ó, 5 FPS agora na travada, tá vendo? BF5, ó, 80 para 5500
contra 77 para 1650 Super. Quando a gente trava, 1 FPS com vantagem para 5500 XT. Que é isso, cara. Ah lá, agora 3 quadros, tá vendo? Se tiver física, a 5500 XT tá lidando melhor com a física, ó, 75, 72. Forza Horizon 4 também no Ultra, né? E tá aí pra vocês, 90 para 5500 XT contra 87 para 1650 Super. A XT ganhando mais uma vez, ó, a diferença de 4 FPS. E a gente vai observar agora a diferença de 3 quadros, tá vendo? Assim, a diferença não é grande, ó, agora é 5 FPS, mas a diferença é mais notória. Kingdom Come Deliverance, não é um jogo tão assim popular no Brasil, mas ele testou. Ó, 55 para 5500, 58 para 1650 Super. A gente trava a diferença de 2 quadros. É muito próxima realmente o desempenho dessas placas. Red Dead 2, nesse preset aí automático, se não me engano, tá no alto aí do jogo. 47 para 5500, 45 para 1650 Super. A diferença de 2 quadros, quando a gente trava, é 2 FPS mesmo, 46, 44. Control 1080p, tudo no máximo, lógico, sem Ray Tracing, 48 para 5500, 50 para 1650 Super. Quando a gente para, 1 FPS para 5500. Que isso, quando a gente para, 3 FPS de vantagem para 1650 Super. Tá vendo que de vez em quando, até mesmo quando ele dá a vitória para 50 Super ou para 5500, dependendo onde você para, se inverte em 1, 2 FPS, porque são muito próximas. Eu até diria que na boa parte desses jogos até acontece empate técnicos, entendeu? Porque a diferença é muito pequena de ambas as placas em termos de performance. The Witcher 3 no Ultra, tá? 69 para 5500, 73 para 1650 Super. Quando a gente para, ó, 3 FPS para 1650 Super. Eu pensei realmente que a diferença da 5500 XT estava superior a 1650 Super. A diferença agora de 3 quadros continua, mas não, eu me equivoquei. Praticamente, cara, a 5500 XT tem a mesma performance de uma RX 580, ó, 3 FPS de novo. A diferença delas é mínima mesmo, de uma placa para outra. Agora eu vou embora para esse canal aqui que é o Benchmark, e a gente vai pegar só o New Dawn, porque os outros jogos a gente já viu ali no Testing Games, tá? Bom, tá aí para vocês, ó, 82 para 5500 versus 77 para 1650 Super. Nesse game, quando a gente para, 5 FPS para 5500. Realmente tá mais uma vitória mais forte pro lado realmente da AMD. O Brunão, pessoal, ele trabalha dentro da Terabyte, ele é um funcionário da Terabyte e cuida da parte das mídias sociais da empresa, né? Das redes sociais e tal. Ele é um youtuber profissional, o Brunão Grapec, e assim, ele é muito bom também em análise, é um cara muito sério, eu gosto muito do trabalho dele. Gente fina demais, tá com 202 mil inscritos, se inscreva no canal dele, tá? Ativa o sininho aí e deixa seu like e não perca esse vídeo, assista até o final. Eu tô só comentando os trechos do vídeo, mas você tem que assistir até o final, cara, a análise dele é muito boa. GTA V, ele configurou aí num preset aí médio alto. A gente observa aí 100 FPS para 1650 Super de média contra 89 para 5500 XT. Red Dead 2, eu vou comentar, tá? O que ele fez, ó, 66 FPS de média para 5500 XT contra 64 para 1650 Super. Vamos considerar também o Red Dead 2 dele, mas a diferença tá pro lado da AMD ganhando em 2 quadros, que aconteceu também no Testing Games, tá? Então tá tranquilo aqui, porque o resultado aqui tá igual a gente teve realmente lá no Testing Games, então não tem discrepância nenhuma. Rainbow Six Siege a gente teve 205 de média para 1650 Super contra 218 para 5500 XT, uma clara vitória para AMD no Rainbow Six. Death Stranding 71 para 1650 Super contra 70 para 5500, aqui é praticamente um empate técnico. Fortnite 122 FPS para 1650 Super contra 116 para 5500 XT. É uma clara vitória aí para 50 Super, em torno aí de 6 FPS em Fortnite. Monster Hunter foi um empate técnico de 74 quadros para ambas as placas. PUBG uma vitória para 1650 Super, 110 contra 99, a diferença de 11 FPS. Bom, e com base no que a gente viu, tá, eu criei as nossas estatísticas. Foram 17 jogos que a gente analisou via React desses canais. E a gente teve assim, o Odyssey 50-47, 3 FPS a mais para 5500 vencendo. BF5, mesma coisa, 80-77, são 3 quadros vencendo a 5500.
contra o 5048, são 2 quadros a favor da 1650. Death Stranding 71-77, é praticamente um empate técnico, deu a vitória para 1650 Super, porque a mínima teve uma diferença de 3 FPS. Far New Dawn 82-77, uma diferença de 5 FPS, a gente viu que fez até 10 FPS relâmpagos para o lado da SIG 500 vencendo. Fortnite 122 quadros contra 116, aqui já é uma diferença mais considerável de 6 quadros vencendo a 1650 Super. Forza Horizon 4 90 FPS para a SIG 500 contra 87, 3 FPS de diferença vencendo a SIG 500. GTA V 100 FPS para a 1650 Super contra 89 para a SIG 500. Kingdom Come Deliverance 58 FPS para 1650 Super contra 55 para 5500, vencendo com 3 FPS a 50 Super. Metro Exodus 48-46, vencendo a 5500. Monster Hunter World foi empate técnico tanto na mínima quanto na média. PUBG 110 ao favor da 1650 Super contra 99, 11 FPS vencendo a 50 Super. Rainbow Six se inverteu, 218 FPS para a 5500 XT contra 205 para a 50 Super. Red Dead 2 47 FPS para a 5500 contra 45 para a 50 Super. Star Wars Jedi Fallen Order 83 FPS ao lado da 50 Super contra 78 quadros para o lado da 5500, uma diferença de 5 quadros. The Division 2 74 para o lado da 5500, 72 para o lado da 50 Super, vencendo a 5500. The Warrior World 67-63, uma diferença de 4 FPS, né, para o lado da 50 Super. E The Witcher 3 a gente tem 73 quadros contra 69, vencendo por 4 FPS a 50 Super. Então quando a gente pega e observa isso aqui, a gente entende que a 5500 XT vence em 8 jogos. Contra 9 jogos a 50 Super. É muito parelha as placas. A média geral de uma para outra são 4 FPS. 4.44. Você não vai perceber isso na prática. Não vai. Então, se você tem uma 5500, se você tem uma 50 Super, é praticamente a mesma placa. O que muda entre essas duas placas? E agora, bichão, o que você me recomenda? O que comprar? Bom, a 5500 ela está muito inflacionada. Você vê que ela tem a performance da 1650 Super. Ambas as placas são muito próximas. Só que quando a gente pega a 1650 Super, a gente encontra na faixa de 1200, 1250, 1300 em promoções. Ela oscila hoje entre 1200 a 1300, a média de 1250 em promoções a 1650 Super. Quando a gente observa a 5500 XT, ela já está mais cara. O mínimo que ela está chegando é 1280, é o mínimo. Ela fica ali na faixa de 1300, 1380, ela já está aparecendo por 1280 a versão de 4 GB. A de 8 GB, mais barata que a gente está vendo, R$ 1.400. Ela, sexta-feira, acho que estava R$ 1.480, ela hoje está R$ 1.400. E aí, Giga, é uma diferença de R$ 150 a 5500 XT de 8 GB versus a 1650 Super de 4 GB. Compensa pagar os 150 a mais na 5500 de 8 GB? Não. E por que não compensa? O que aparentemente seria uma diferença não muito alta. Mas não compensa porque por R$ 1.400 hoje a gente tem uma promoção na Terra da 1660 comum de 6 GB por R$ 1.400, que é uma placa superior a 5500 e a 1650 Super. Então o que acontece? O problema da 5500 XT, para a gente recomendar, é preço. Ela tem que cair de preço. Se 1.280 fosse o preço, até R$ 1.300 fosse o preço da 5500 de 8 GB, aí daria para recomendar. Porque você tem o dobro de VRAM em jogos de campanha com foco na história. Se você busca qualidade gráfica, os 8 GB fazem diferença. Agora, quando você tem R$ 1.400 e você tem uma 1660 no mesmo preço, não faz sentido. Porque a 1660, apesar dela ter 6 GB, com 6 GB você joga tudo no Ultra. Entendeu? A diferença de 6 para 8 GB é muito pouca. Então não faz sentido. E a 1660 comum é superior a 5500, é superior a 1650 Super. Então essas placas, quando a gente vai recomendar, a gente tem que olhar isso tudo. Porque senão eu te recomendo uma coisa, entendeu? Então você tem que pensar do outro lado também. Não é tão simples assim. E a NVIDIA, ela tem um conjunto de tecnologias mais avançadas do que a AMD. Então você pode gostar ou não gostar da NVIDIA. Ela tem o NVENC,
que você pode fazer live e streaming sem perca de qualidade. A AMD não tem isso. Então quer dizer, para lives, para jogos competitivos, a placa de NVIDIA é melhor. Quando a gente pega PUBG, Fortnite, a gente observa que a NVIDIA ganha. Sem contar que você não tem perda de performance quando você faz live stream. Agora, quando você pega alguns jogos, por exemplo, como Rainbow Six Siege, que a AMD ganha, como Battlefield 5, que a AMD ganha, tá, mas se você for fazer live stream, você vai perder performance. Então, quer dizer, é complicado. Mesmo assim, em BF5 a diferença é de 3 FPS. No Rainbow Six a diferença é maior, só que nós estamos falando aí de 218 quadros versus 205. Quer dizer, a diferença prática, real, que você percebe é muito pouca. Então, no geral, eu recomendo você a comprar realmente, cara, a 1650 Super, porque ela está levemente mais barata, tá? Quando a gente compara as duas versões de 4 GB. Para live stream ela é melhor, entendeu? E assim, a 5500 eu estou observando que ela está caindo de preço, essa placa logo vai ficar num preço bem interessante para a gente recomendar. Mas se você tem uma 5500, se você tem uma 50 Super, ambas as placas são excelentes. Você consegue jogar qualquer jogo a 60 quadros sabendo configurar. São duas excelentes opções, tá? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês sempre, tudo de bom e até a próxima, pessoal. Valeu!